A nova Constituição já é desse povo, já está valendo. Um livro quase sagrado. É como se fosse uma Bíblia. Essa historinha de Estado laico não! É Estado cristão! Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Podem me chamar de fanática, podem me chamar de louca. Eu vou continuar louvando o nosso Deus. Que Deus abençoe essa grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. A transição religiosa ganhou um ritmo acelerado nas últimas décadas. A predominância quase absoluta do catolicismo se desfez. O número de evangélicos não parou de subir num fenômeno que reforçou valores conservadores de parte significativa da população. Valores pregados em templos espalhados pelo país, em discursos políticos, em rádios e TVs comandados por pastores e também em aplicativos de mensagens cujo acesso se tornou um novo jeito de ir à igreja. Era uma evidência clara de poder dos novos movimentos cristãos, especialmente pentecostais e neopentecostais. Era um sinal de que o êxito em disputas eleitorais passaria pelo diálogo com esses movimentos que, apesar de heterogêneos, costumam convergir ao elencar uma prioridade, a defesa da família. Demanda que não raro esbarra em direitos reprodutivos e direitos civis. Para entender uma crise chamada Brasil, é preciso entender a ação articulada dos líderes evangélicos em governos, parlamentos e tribunais, os valores e as referências usadas por pastores e políticos e, principalmente, a maneira como isso é recebido pelos fiéis, uma população crescente e diversa, cuja realidade é bem mais complexa do que leituras reducionistas fazem parecer. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Uma Crise Chamada Brasil é uma minissérie de 10 capítulos que parte em busca da complexidade que trouxe a gente até aqui, em 2022, um ano determinante para o país. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, fica aqui o convite para você ir lá e conferir. Agora, neste episódio 8, a gente começa em 2019. Era 20 de junho de 2019 e, pela primeira vez, um presidente da República subia ao palco da Marcha para Jesus, que estava na sua 27ª edição. Com muita alegria, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Vocês foram decisivos para mudar o destino dessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Todos nós juntos... Anunciado pelo apóstolo Estevão Hernandes, da Igreja Neopentecostal Renascer em Cristo, o Jair Bolsonaro fez uma deferência aos eleitores evangélicos em sua fala inicial diante de milhares de pessoas na zona norte de São Paulo. Não era para menos. 8 meses antes, quase 70% dos votos válidos dos evangélicos foram dados ao então candidato do PSL ao Palácio do Planalto. Segundo projeções feitas a partir de pesquisas realizadas às vésperas do segundo turno, o Bolsonaro teve algo em torno de 11 milhões de votos a mais do que o então candidato do PT, Fernando Haddad, entre a população evangélica. Para o demógrafo e pesquisador do IBGE, José Eustáquio Diniz Alves, os evangélicos foram determinantes na vitória do Bolsonaro, já que a diferença total entre ele e o Haddad foi de 10 milhões e 700 mil votos em 2018. Onde primeiro Deus e depois a família respeitada e tradicional acima de tudo. O presidente tocou num ponto importante para os presentes à marcha de 2019. Exaltou a família tradicional nas palavras dele. A família, nos vários aspectos que ela envolve, é um tema caro aos evangélicos. E é um tema abordado por Bolsonaro na maioria dos seus discursos públicos, antes e depois de ser eleito para comandar o Brasil. No palco da Marcha para Jesus, enquanto o Bolsonaro falava ao público, uma bandeira de Israel, um estado judeu, foi estendida à sua frente. E ali, naquele gesto, tinha outra mensagem, para além da proximidade do presidente brasileiro com o então primeiro-ministro israelense, o ultradireitista Benjamin Netanyahu.
Era uma mensagem dirigida a igrejas neopentecostais, que passaram a usar, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a imagem do país do Oriente Médio. Segundo acreditam alguns religiosos neopentecostais, religiosos que veem uma continuidade dos eventos descritos na Bíblia no mundo moderno, a criação do Estado de Israel em 1948 está ligada ao prenúncio de profecias como o retorno de Cristo e o Apocalipse. A Universal do Reino de Deus, uma das principais igrejas do neopentecostalismo, usa muito esse imaginário. Chegou a construir no centro de São Paulo um templo gigantesco, uma réplica do Templo de Salomão da antiga Jerusalém. Usou inclusive pedras vindas de Israel para construir esse templo. Você vai ver agora uma reportagem especial com imagens inéditas e os bastidores da construção do maior templo do Brasil. O novo santuário. Esse é o começo de uma longa reportagem do programa Domingo Espetacular da TV Record, que foi ao ar em 2014. Uma reportagem sobre a inauguração do Templo de Salomão paulistano. Record, que é uma emissora de TV da Igreja Universal. A orquestra toca os hinos de Israel e do Brasil. Nas imagens da TV Record, logo após a orquestra, aparece o Edir Macedo, bispo fundador da Igreja Universal. Ao lado dele está a Dilma Rousseff, então presidente do Brasil. Ao lado dela está o Michel Temer, então vice-presidente do Brasil. E ao lado dele, o Geraldo Alckmin, então governador paulista. Todos presentes na inauguração. O Brasil é um país em que a fé é muito influente. Uma pesquisa Datafolha divulgada em setembro de 2022 mostrou que para 56% dos eleitores, a religião e a política têm que andar de mãos dadas. Mostrou também que 60% consideram que é mais importante um candidato defender valores familiares do que ter boas propostas para a economia. Essa fé tem várias cores, vários matizes, mas é majoritariamente cristã. Uma fé cristã que vai fazendo sua transição do catolicismo para o protestantismo. Protestantismo que também tem várias cores, tem vários matizes, formado por uma população diversa e plural, que frequenta igrejas de denominações variadas, uma população que cresce aceleradamente. Nos anos 70, os evangélicos representavam um pouco mais de 5% dos brasileiros. Em 2022, já ultrapassavam 30%. Segundo projeções do demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, o número de evangélicos tende a superar o número de católicos no Brasil nos primeiros anos da década de 2030. O Brasil está experimentando uma transição religiosa muito rápida, sem precedentes na história da humanidade. Não é exagero dizer isso. A Europa demorou séculos para transicionar do catolicismo para o protestantismo, e o Brasil está experimentando essa transição de um país majoritariamente católico para um país majoritariamente evangélico em 60 anos. Esse é o Vitor Araújo, cientista político, pesquisador da Universidade de Zurique, na Suíça, e autor do livro A Religião Distrai os Pobres, o voto econômico de joelhos para a moral e os bons costumes, de 2022. O protestantismo é um movimento do século XVI inaugurado pelo Martinho Lutero, um monge que contestou a autoridade da Igreja Católica e defendeu outras interpretações da Bíblia. Os primeiros protestantes chegaram ao Brasil ainda no período colonial, em missões evangelizadoras de franceses e holandeses, que faziam frente ao catolicismo português. O protestantismo é um grande guarda-chuva para os evangélicos no geral, e aí tem as especificidades que começam numa primeira divisão entre dois grandes grupos, segundo o Juliano Speer, antropólogo que fez uma pesquisa de campo durante 18 meses num bairro da periferia de Salvador, uma pesquisa que resultou no livro Povo de Deus, Quem são os evangélicos e por que eles importam, de 2020. Eu acho que mais simples e importante é separar o cristão evangélico das igrejas tradicionais ou históricas, por exemplo, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, que são organizações criadas mais ou menos no contexto da Reforma Protestante. E falar, a partir do século XX, de uma tradição que hoje eu acho que está entre as mais importantes do mundo, que é o pentecostalismo. Em grego antigo, Pentecoste significa 50º dia. Esse dia marca a passagem de 50 dias depois da Páscoa. No judaísmo, se refere à festa das semanas, ou festa dos 50 dias, celebrado no 50º dia depois da Páscoa judaica. No cristianismo, é marcado por um evento em que cristãos acreditam ter recebido dons do Espírito Santo.
Os pentecostais acreditam na inerrância bíblica, ou seja, o texto da Bíblia não contém nenhuma falha ou contradição. Acreditam também que a volta de Jesus Cristo à Terra está próxima. O Juliano Speer citou o século XX como referência temporal do pentecostalismo. O ponto de partida está numa sequência de eventos ocorrida num prédio em formato quadrangular na periferia de Los Angeles, nos Estados Unidos, entre 1906 e 1915. Naquele templo, sem adornos ou púlpito, fiéis diziam ver a atuação direta do Espírito Santo. Havia pessoas falando em línguas desconhecidas, a chamada glossolalia. Havia também relatos de cura de doenças. O estilo das cerimônias fugia do comedimento e reserva dos cultos católicos e protestantes tradicionais. O clima era eufórico, barulhento, com danças e gesticulações. Centenas de pessoas começaram a frequentar o lugar, principalmente os negros americanos, mas também tinham brancos e hispânicos. 2 imigrantes suecos que tiveram contato com o novo estilo de celebração religiosa nos Estados Unidos vieram em 1910 para Belém do Pará, onde fundaram a primeira Assembleia de Deus brasileira, Assembleia de Deus, que tem várias ramificações e atualmente é a principal denominação pentecostal do país. O pentecostalismo é um fenômeno popular, numa igreja popular, que tem, além desse elemento do mistério, mais explícito, de uma religiosidade vivida, de uma religiosidade muito sensorial, da música, do canto, das palmas, da interlocução com o pastor, da emotividade, né, do choro, junto com um processo muito disciplinador em relação ao que você pode e não pode fazer. Então, o Juliano Speer, que você ouviu agora, lembra como o êxodo rural brasileiro, o grande deslocamento populacional para as cidades, que teve seu auge entre os anos 60 e 80, impulsionou a expansão das igrejas evangélicas no Brasil. Um êxodo em que as pessoas deixaram o campo por não conseguir mais sobreviver da agricultura. E quando elas vão para as cidades, elas ganham como espaço, recebem, né, são ofertadas, o espaço mais desconfortável possível, que é o mais distante e com menos infraestrutura. E o espaço que não tem igreja, porque a igreja católica demora para chegar nos lugares. Precisa ter disponibilidade de padre. Nesse bairro que eu estava, tinha uma igreja católica, uma igrejinha. O padre aparecia a cada 2 meses e meio. Não porque ele não queria, mas porque ele cuidava de outras igrejas. Então, o acesso a esse tipo de serviço, um serviço do acolhimento religioso, associado à possibilidade de você estabelecer vínculos e relacionamentos para semelhantes aos da família estendida, para que você possa recorrer quando você está em situações difíceis, o que é a maior parte das vezes nesses bairros, porque, enfim, são os bairros em que tem, né, uma presença mais intensa da criminalidade, são os lugares onde não tem hospital, são os lugares em que as escolas, os professores faltam, porque os professores não moram ali, porque ninguém do bairro foi formado a ponto de trabalhar na escola. O que é a igreja? A igreja se torna esse grande tampão de demandas e que é profundamente desprezado e desconhecido como se fosse... É nesse vácuo de Estado, nessa ausência de serviços, num cenário de precariedade, que muitas igrejas cresceram e ainda crescem. E crescem de forma descentralizada, pouco hierárquica. O Victor Araújo reforça aqui a ideia desse papel assistencial das igrejas. O pentecostalismo ele cresce muito no Brasil a partir dos anos 80, ele é muito fortemente concentrado em áreas vulneráveis e pobres dos grandes centros urbanos brasileiros, tá? Então áreas periféricas em geral, regiões metropolitanas como a Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, tem uma concentração muito forte do pentecostalismo, e nesses lugares, essas igrejas pentecostais, elas são muito fortes não apenas pelo apelo religioso, litúrgico, mas também por oferecer um aparato de assistência social. Muitas igrejas têm creche, muitas igrejas oferecem bancos de emprego, tem todo um sistema ali de proteção social que atrai essas pessoas e façam que as pessoas fiquem. Depois do pentecostalismo, veio o neopentecostalismo, uma dissidência iniciada por lideranças religiosas dos Estados Unidos nos anos 60. Essas lideranças passaram a ser chamadas também de neocarismáticas ou evangélicas carismáticas. Passaram a investir no uso dos meios de comunicação, no teleevangelismo,
e deixaram mais explícita a questão da recompensa, que parte da ideia de que o dízimo e a oferta conduzem à prosperidade, ou seja, quanto mais se doa à igreja, mais sucesso está por vir. A questão da prosperidade, aliás, é central para os neopentecostais. Ela se traduz na teologia da prosperidade, segundo a qual o fracasso e a pobreza financeira são atribuídos à falta de fé do indivíduo, muito mais do que a qualquer contexto social ou econômico. Quanto mais fé e quanto mais dízimo, mais chances você tem de chegar lá, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Existem ainda outras características desse movimento dissidente. Uma delas é a ênfase numa constante guerra espiritual contra a figura do diabo e seus representantes na terra, da cultura à política. A historiadora britânica Kate Bowler descreve a teologia da prosperidade exaltada em grande parte das igrejas neopentecostais como uma convergência de 3 fatores. O próprio pentecostalismo, de onde saem os líderes que viriam a adotar as práticas posteriormente classificadas como neopentecostais, o movimento Novo Pensamento, linha espiritual de crenças metafísicas do século XIX que exalta a força da mentalidade positiva, e o sonho americano, do sucesso individual a partir de conquistas que dependem exclusivamente do esforço pessoal. No Brasil, o movimento neopentecostal teve início com o bispo Edir Macedo e sua Igreja Universal do Reino de Deus no fim dos anos 70. Algumas diferenças entre igrejas pentecostais e neopentecostais se diluíram com o tempo. O número de fiéis no país que frequentam igrejas pentecostais como a Assembleia de Deus e neopentecostais como a Universal é mais do que o dobro do número de fiéis de outras denominações evangélicas. São movimentos que influenciaram inclusive a Igreja Católica em sua renovação carismática. Em termos políticos, o Vitor Araújo destaca aqui uma diferença entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Eu costumo dizer que o neopentecostalismo é o centrão das igrejas. É um movimento muito mais aderente à situação e muito menos preocupado com situações morais, muito menos orientados por esse tipo de questão. O pentecostalismo, que bebe na fonte do pentecostalismo americano, aí sim, essas igrejas são muito mais preocupadas com isso, são muito mais voltadas a instruir os seus fiéis a como eles devem votar e usando como argumentação essa argumentação moral. Com o término do regime militar em 1985, quando os generais passaram o poder para as mãos dos civis, o Brasil entrou em efervescência política. Diversos setores da sociedade se organizaram, e não foi diferente com os grupos evangélicos. O antigo bordão segundo o qual crente não se mete em política foi aposentado. Em 1986, o Josué Silvestre, um assessor parlamentar do Congresso ligado à Assembleia de Deus, lançou o livro Irmão Vota em Irmão, defendendo exatamente o que diz o título da obra. Religiosos, seguidores de determinada fé, deveriam apoiar políticos daquela mesma fé. Num trecho, o livro diz o seguinte: Pastores do Brasil, em nome de Jesus Cristo, despertem para a realidade da conjuntura nacional. Não deixem seus rebanhos sem a orientação segura, coerente, oportuna e bíblica. A bancada evangélica eleita para a Assembleia Constituinte, que trabalhou de 1987 a 1988, foi de 32 deputados entre os 559 parlamentares. A maioria era ligada ao pentecostalismo. E o momento da Constituinte é um momento chave, porque é o momento em que as principais lideranças evangélicas, principalmente do campo pentecostal, começam a se mobilizar para entrar na política e começam a mobilizar o corpo das instituições religiosas para isso. Esse é o Vinícius do Vale, cientista político e autor do livro Entre a Religião e o Lulismo, de 2019. Ele faz pesquisa de campo com evangélicos há mais de 10 anos. Era um período marcado pela ascensão de novos movimentos sociais no Brasil no contexto da saída da ditadura militar. Então, os evangélicos, eles, inclusive em vários textos, eles falam o seguinte: olha, a sociedade civil brasileira está se organizando, os católicos estão se organizando, os movimentos de trabalhadores estão se organizando, as feministas estão se organizando, os movimentos negros estão atuando, os LGBTs, e a gente não pode ficar para trás, a gente precisa reagir a isso. Então a gente vê nesse discurso já uma construção
dessas lideranças em oposição a esses movimentos sociais de esquerda. A Magali Cunha, jornalista, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas e membro da Associação Mundial de Comunicação Cristã, lembra aqui quais denominações tomavam a frente dessa busca por mais influência política. E a gente tem aí duas igrejas fortes, a Igreja Assembleia de Deus. As igrejas Assembleia de Deus, para ser mais correta, né, porque a gente não tem uma Assembleia de Deus, mas as Assembleias de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus, que colocam, sim, um projeto político, formação de membresia para se candidatar, de suas lideranças, seus pastores, né? Então a gente vai ver essa articulação política mais intensa, isso já vai se dar ali no Congresso Constituinte e vai ser um permanente, então nós vamos... A bancada evangélica na Constituinte não era monolítica, mas atuava a favor de pautas conservadoras, segundo o Vinícius do Vale. E nesse período, o professor Flávio Perucci, sociólogo já falecido, era professor da Universidade de São Paulo, investigou essa bancada evangélica e disse que existia um pequeno núcleo de esquerda entre os evangélicos, mas um grande núcleo de direita que unia tanto o conservadorismo econômico quanto um conservadorismo moral. Então ele já estava falando ali, ele diz isso, de uma nova direita que está surgindo com a presença dos evangélicos no espaço público brasileiro de então. O número de políticos ligados aos movimentos pentecostais e outras designações cresceu gradativamente. No fim dos anos 90, os evangélicos contavam com uma bancada de 44 deputados entre os 513 da Câmara. Foi um caminho construído aos poucos, um caminho que passava pela busca de uma proximidade com o poder, segundo a Magali Cunha. Então nós vamos vendo esses grupos ocupando, mas a gente tem um grupo que são os evangélicos tradicionais, que não vão ter essa visibilidade tão intensa, mas vão atuar também com força. Presbiterianos, batistas, e com projeto político, sim, de uma aproximação aí com o poder executivo, de uma presença também no judiciário. Então, nós vemos, final dos anos 80 e dos 90 para cá, o que significa, depois da ditadura militar no Brasil, nesse processo de reconfiguração democrática que nós vamos presenciar, um quadro mais plural. Isso é interessante, porque é um quadro mais plural de uma presença religiosa. Já não é mais a hegemonia católica, o domínio católico. Nós vamos ver essa presença evangélica que vai dividir aí com os católicos essa força e vai ser articulada assim. E os políticos tradicionais, eles vão se render a essa presença e vão trabalhar essa aproximação, vão colocar evangélicos, então, como protagonistas num cenário político, num cenário eleitoral. Como a agenda evangélica ligada a temas morais aparece nas discussões de políticas públicas. A Jaqueline Teixeira, antropóloga, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião e do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e também professora da UNB, lembra o caso do Plano Nacional de Direitos Humanos, que em 2009 chegou à sua 3ª edição. Esse plano trazia aspectos que agradavam a lideranças religiosas, principalmente lideranças mulheres, que viam avanços no que se refere à violência de gênero. E trazia também aspectos que desagradavam a essas lideranças, como a questão do aborto. Havia, de alguma maneira, uma sensibilidade para tratar e para reconhecer a importância dos direitos humanos para pensar determinadas temáticas, e principalmente para pensar temáticas relacionadas ao direito das mulheres. E é claro que nesse processo não é o aborto, né, ou o direito à interrupção voluntária da gravidez que entra, né, como um tema sensível, mas a questão da violência doméstica, né. Ali naquele período a gente tinha tido a aprovação da Lei Maria da Penha há poucos anos, né, a lei tinha sido aprovada em 2006, então tinha passado só 4 ou 5 anos dessa aprovação. A Lei Maria da Penha, né, já estava conseguindo construir espaços significativos, né, e toda uma pedagogia social significativa para pensar o tema da violência doméstica e das violências familiares, e eu já vou percebendo ali o quanto esse tema é um tema sensível para as mulheres evangélicas. E pouco a partir daí, nos anos seguintes,
eu começo então a acompanhar, primeiro na Igreja Universal e depois em outras denominações evangélicas, projetos desenvolvidos por mulheres evangélicas para o atendimento de mulheres em situação de violência. A terceira edição do Plano Nacional de Direitos Humanos dividiu pentecostais e neopentecostais. Na Igreja Universal Neopentecostal, o bispo Edir Macedo chegou a defender o aborto, buscando em trechos da Bíblia justificativas para o procedimento. Alinhado ao governo do PT, Partido dos Trabalhadores, o Edir Macedo estava ali exercendo seu papel de centrão das igrejas evangélicas, como disse antes o Vitor Araújo, numa referência ao grupo de parlamentares de viés governista, independentemente de quem seja o presidente da República. Na Pentecostal Assembleia de Deus, porém, a resistência ao Plano Nacional de Direitos Humanos foi grande, especialmente em relação a questões relativas ao aborto, ligado aos direitos reprodutivos das mulheres e à população LGBTI+, população que pleiteava avanços no campo dos direitos civis. O senador Magno Malta, ligado à igreja, era um ferrenho opositor do plano. Dizia que ele iria criar um império homossexual no país. O pastor Silas Malafaia, também da Assembleia de Deus, era outro forte opositor do plano. E aí o texto do plano precisou ser alterado diante das pressões. Na parte dos direitos reprodutivos, por exemplo, a redação, que inicialmente dizia que era importante apoiar a aprovação de um projeto de lei que descriminalizasse o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre os seus próprios corpos, passou apenas a considerar o aborto como um tema de saúde pública, com a garantia do acesso aos serviços de saúde. Essa alteração foi feita no ano de 2010, quando o presidente era o Luiz Inácio Lula da Silva, um político de esquerda que trabalhava para fazer sua sucessora, a Dilma Rousseff. Nas eleições daquele ano, o principal adversário da Dilma nas urnas, o tucano José Serra, explorou o tema do aborto, resgatando entrevistas do passado em que a petista tinha defendido o procedimento como um direito da mulher. O ano de 2010, a gente pode fazer um recorte aí, é um paradigma, porque nós vínhamos de 2 governos do presidente Lula que tiveram uma aproximação com os evangélicos, sim, havia uma rejeição a Lula grande, desde 89, mas se conseguiu reverter isso nas eleições de 2002, então houve essa aproximação, Lula foi eleito, houve uma interlocução, uma aproximação, mas em 2010, a eleição, a proposta de Dilma como candidata, houve muita rejeição. Rejeição por conta dela ser mulher, a questão do patriarcado, da misoginia, ela é forte entre grupos religiosos em geral, né? Então a rejeição, ela ser mulher, e a pauta que vinha do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que era uma pauta que se abria muito às questões LGBT, a descriminalização do aborto. Né? Então, a Magali Cunha lembra dessa dificuldade da Dilma com lideranças evangélicas. O período do primeiro mandato da presidente, aliás, é apontado como o momento em que houve um descolamento dos líderes em relação ao PT e ao governo, segundo Vinícius do Vale. Durante os governos Lula e Dilma, a gente viu alguns setores evangélicos relevantes na base desses governos petistas e lulistas, né? Mas ali, entre 2010 e 2014, quase que a unanimidade dos setores evangélicos com representação política relevante caminharam para oposição ao PT e, nessa leva, eles começaram a se reivindicar como de direita. Em 2011, primeiro ano do governo da presidente Dilma Rousseff, o Ministério da Educação, comandado por Fernando Haddad, lançou, em parceria com organizações de defesa da população LGBTI+, o projeto Escola Sem Homofobia, chamado de Kit Gay pelo então deputado Jair Bolsonaro. No mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à união estável homoafetiva, diante do imobilismo do Congresso em relação ao tema. Congresso que já contava com uma bancada evangélica de 63 deputados. Em 2012, o Supremo ampliou as possibilidades de aborto legal no Brasil. Além de vítimas de estupro e casos em que a gravidez põe em risco a vida da mulher, o direito ao procedimento também passou a existir nos casos em que o feto é anencéfalo, uma mudança realizada sob protestos dos religiosos. Naquele mesmo ano de 2012, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, defendeu que a esquerda travasse uma disputa ideológica com líderes evangélicos na busca por mais influência junto a setores que vinham ascendendo socialmente nos governos petistas. Na visão de integrantes do PT, muitas famílias que tinham chegado à nova classe média não associavam a melhoria de vida às políticas públicas do governo, associavam essa prosperidade a outros fatores.
A esquerda precisava, portanto, conquistar essas pessoas que continuavam ligadas ao campo conservador evangélico. A declaração do Gilberto Carvalho foi feita durante o Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Pastores e políticos da bancada evangélica se rebelaram contra o governo Dilma por causa da fala do ministro, que teve que se explicar. Eu fiz lá uma constatação política para os companheiros militantes de que quem de fato tinha presença na periferia no Brasil, quem fala para os setores da classe, sobretudo C, D e E, são as igrejas evangélicas. E que, portanto, essa presença tem que ser reconhecida, tá certo? Essa presença é real e efetiva. Mas é uma meta do governo? Sim. Não tem nada de meta do governo, não estava falando para governantes, estava falando para militantes, dizendo que era preciso reconhecer que não é a esquerda, não são os partidos que hegemonizam esses setores. Quem trabalha com os setores, de fato, quem constitui famílias, quem combate as drogas, são os evangélicos. Eu estava, pelo contrário, fazendo um reconhecimento da importância desse segmento, e todo mundo me conhece, sabe que eu proponho, inclusive, uma aliança do governo com esses setores, com setores bem intencionados, com setores sérios do mundo evangélico, que efetivamente contribuem para a reconstrução das pessoas, para a reunificação de famílias e assim por diante. Portanto, o governo do PT não conseguiu abrir o diálogo com os evangélicos, e os pastores, por sua vez, decidiram eles travar uma disputa ideológica nos espaços antes ocupados majoritariamente pela esquerda dentro do Congresso. Em março de 2013, o deputado Marco Feliciano, pastor evangélico da Assembleia de Deus, foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Em meio às manifestações de junho, também ali em 2013, o pastor Silas Malafaia comandou um grande ato em Brasília, no qual os evangélicos pediam um engavetamento do projeto de criminalização da homofobia em tramitação no Congresso. A igreja evangélica no Brasil na ditadura foi uma igreja bastante alinhada ao regime. E aí, se a gente dá um pulo e pensa nisso no pós-democratização, nunca houve um movimento progressista de fôlego ou de substância nesse movimento no Brasil. E o que acontece ali em 2013, nas manifestações de 2013, já se viu claramente que eles tinham um posicionamento majoritário contra o governo ali. E as lideranças evangélicas operaram e foram de fundamental importância para a perda de apoio da Dilma. Esse é o Vitor Araújo, lembrando da atuação dos religiosos naquele momento de ebulição das ruas. Na campanha eleitoral de 2014, ao disputar a reeleição, a Dilma passou a defender o projeto de lei que criminalizava a homofobia. A gente já sabe que o PT só procura os evangélicos de 4 em 4 anos. O restante do tempo trabalha contra tudo aquilo que é relativo a nossas crenças e valores. Esse é o pastor Silas Malafaia durante aquela campanha eleitoral. Segundo Vinícius do Vale, além da oposição de algumas lideranças, a resistência ao PT já começava a aparecer também entre os fiéis. Em 2014, a pauta moral ela ganhou mais destaque no Brasil em relação ao período anterior. E a gente, em 2014, também estava num contexto econômico menos confortável que nos anos anteriores. Tudo isso eu observei o quê em campo? Primeiro que um grupo que já não gostava do PT passou a apresentar um discurso antipetista muito mais agressivo. E o grupo que tinha uma identificação ali com o Lula, com os governos petistas, com os programas sociais, ele diminuiu e também esteve menos mobilizado. As pessoas falavam o que para mim nesse período? Olha, eu vou votar na Dilma, mas as coisas não estão muito bem. Ela não é como era o Lula. O Brasil entrou em 2015 enfrentando uma recessão econômica e também uma crise política, com milhares de pessoas nas ruas protestando contra Dilma Rousseff, que tinha acabado de ser reeleita. No Congresso, a bancada evangélica tinha subido para 75 deputados, cerca de 15% de todas as cadeiras disponíveis. Naquele ano, um político da Assembleia de Deus, o Eduardo Cunha, virou presidente da Câmara dos Deputados. Companheiros deputados, em primeiro lugar, agradecer a Deus essa possibilidade de estar aqui exercendo a presidência da Casa. Os deputados da bancada evangélica costumam se dividir em vários partidos, entre eles o PSC, o Partido Social Cristão, que abriga muitos políticos pentecostais da Assembleia de Deus, e o PRB, que viria a se tornar Republicanos, partido ligado à Igreja Universal.
Esses parlamentares também costumam integrar outras frentes dentro do Congresso, como a chamada bancada da bala, cuja prioridade são pautas relacionadas à segurança. Em 2015, alguns projetos desses parlamentares que se destacavam iam da defesa de uma inexistente cura gay à redução da maioridade penal. Na presidência da comissão especial que tratava do Estatuto da Família, o deputado Sóstenes Cavalcante disse naquele ano de 2015 que aborto só seria votado passando por cima do cadáver dele. Cavalcante, que já tinha trabalhado junto com o pastor Silas Malafaia. Sobre o tema aborto, a bancada não agiu só na defensiva. O próprio Eduardo Cunha conseguiu fazer avançar um PL, um projeto de lei, que dificultava o aborto legal para mulheres vítimas de estupro. E as mulheres foram para as ruas, na chamada Primavera Feminista. Por essa lei do Cunha, a mulher tem que primeiro ir à polícia, fazer boletim de ocorrência, fazer exame corpo de delito, ela tem que comprovar o estupro, ou seja, isso significa ela ter que estar com esperma na roupa, esperma no corpo. Se as mulheres já têm dificuldade de denunciar, imagina a hora que você acabou de sofrer uma coisa dessa, não pode nem te levar para o hospital sem passar na polícia antes, é demais, né? Essa é a jornalista Terezinha Vicente numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo durante a Primavera Feminista. A mobilização das mulheres conseguiu frear o projeto de lei que dificultava o aborto legal em caso de estupro. O texto acabou engavetado. A crise política avançou sobre 2016. O Eduardo Cunha aceitou analisar um pedido de impeachment contra Dilma na Câmara. E a base aliada da presidente se desfez. Nos templos religiosos, o clima era de hostilidade ao PT, segundo Vinícius do Vale. Eu ainda estava fazendo pesquisa de campo todo, doutorado de forma sistemática, e vi esse discurso antipetista tomar conta de quase todo mundo dentro das igrejas. Então, foi entre 2014 e 2016 um momento chave, eu coloco ali na minha tese, como de fortalecimento do antipetismo. Segundo o Vitor Araújo, esse posicionamento majoritário contra o governo da época teve impactos políticos relevantes. Eduardo Cunha é um cara ligado à Assembleia de Deus de Madureira, que conduziu o processo da Dilma, que formatou todo o processo, que construiu o apoio para a derrubada da Dilma, com amplíssimo apoio de outras lideranças evangélicas dentro do Congresso e fora do Congresso. Enquanto o processo de impeachment avançava em 2016, o deputado Jair Bolsonaro decidiu ir para Israel. Mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ouviu agora o momento em que o pastor Everaldo batizou o Bolsonaro nas águas do Rio Jordão. Católico ultraconservador, o Bolsonaro, casado com Michele, uma evangélica batista, fazia ali um aceno aos evangélicos com esse batismo. O pastor Everaldo, que realizou a cerimônia, é uma importante liderança da Assembleia de Deus e também é dirigente do PSC, o Partido Social Cristão. A ligação entre o Bolsonaro e as igrejas evangélicas foi se estreitando. O deputado levantava a bandeira do combate ao kit gay, essa visão homofóbica e distorcida de um projeto que nunca foi adiante, e fazia discursos inflamados a respeito da importância da influência da religião sobre a política. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão! Aí o Bolsonaro, num discurso de 2017, quando já estava em pré-campanha para disputar as eleições presidenciais do ano seguinte. Como o Bolsonaro que colocava o cristianismo nesse nível de supremacia, né, a ponto de escolher essa coisa da conhecereis a verdade vos libertará, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Quer dizer, essas frases muito fortes de assumir para si a responsabilidade de dizer eu vou fazer um governo em que o cristianismo tenha prioridade, né, em que igrejas tenham a prioridade. Esse é o Ronilson Pacheco, pastor batista e professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Para o Pacheco, que é um teólogo progressista, a ascensão da extrema-direita no Brasil, com a chegada do ex-capitão do Exército e ex-deputado Jair Bolsonaro à presidência da República, está intimamente ligada à atuação de líderes e políticos evangélicos. Eles integram essa ascensão, eles são parte da extrema-direita brasileira, muito semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, né, com o surgimento da direita religiosa, do neoconservadorismo, no final da década de 70, início da década de 80, por razões muito semelhantes. Essa ideia de recuperar
aquilo que eles consideram que foi perdido, né, com o avanço, ou as conquistas do movimento pelos direitos civis, o fim da segregação, direito ao voto para as pessoas negras, o reconhecimento de direitos da comunidade LGBTQIA+, a revolução, chamada Revolução Sexual, e o reconhecimento, né, da legalização do aborto pela Suprema Corte, revogada agora, mas enfim. O Ronilson cita a revogação do direito ao aborto nos Estados Unidos, uma revogação feita pela Suprema Corte americana. Suprema Corte cuja composição ficou mais conservadora, com indicações do ex-presidente Donald Trump, um dos ícones da extrema-direita mundial. A decisão de junho de 2022 derrubou um direito que era garantido às mulheres do país desde 1973. A facada sofrida pelo Bolsonaro durante a campanha de 2018 selou uma narrativa segundo a qual, mais do que um defensor do povo de Deus, aquele político agressivo que defende a tortura, o armamento da população e a imposição da vontade da maioria sobre uma minoria, era um escolhido de Deus. Ouça a Magali Cunha. Quando Deus salva alguém é porque tem um propósito para essa pessoa. Todos esses símbolos que vão ser retrabalhados aí, para que houvesse esse apoio tão significativo nas eleições de 18, que não é só o discurso autoritário, que os evangélicos também têm uma identidade histórica com discursos autoritários, discurso autoritário, medo do comunismo, pânico moral em torno das pautas da moralidade sexual, mas esse imaginário forte de alguém que tem uma identidade com os evangélicos e uma esposa evangélica. Isso também é muito importante. O Bolsonaro foi eleito presidente com o apoio da grande maioria dos evangélicos, e a bancada evangélica voltou a crescer. Elegeu 112 representantes, se tornando um anteparo para o presidente em 2019, dando algum fôlego até que o Bolsonaro conseguisse fechar um acordo com o Centrão em 2020. Durante o seu governo, o Bolsonaro tentou atender às demandas evangélicas, seja na defesa da manutenção das igrejas abertas durante a pandemia de Covid-19, seja na concessão de benefícios fiscais. Além das citações mais diretas a questões religiosas, diretas e frequentes, o presidente buscou também fazer várias outras referências à crença cristã, a fim de associar sua imagem a ela. Não tinha nada para estar aqui, nem leva um jeito. Nasci para ser militar, fiquei por 15 anos no Exército Brasileiro. Entrei na política meio por acaso. Dizer-se incapaz é recorrer a uma imagem bíblica, uma imagem presente em várias passagens da Bíblia. Trata-se de uma ideia segundo a qual Deus usa os incapazes como instrumento da vontade divina. Trata-se de uma ideia recorrente usada pelo Bolsonaro antes e depois de virar presidente. Ideia repetida em igrejas, ideia repetida a vários públicos, como neste áudio de junho de 2022, quando ele discursa para empresários em São Paulo. Eu acredito, por favor, pode discordar, que Deus botou a mão sobre o Brasil. O uso da religião ficou ainda mais intenso por parte do presidente da República depois que ele se lançou candidato à reeleição. E a primeira-dama Michele, evangélica, passou a ter papel central na estratégia eleitoral. Ouça o que ela disse num culto em Belo Horizonte em agosto de 2022. Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Existe uma série de pontos que aproximam o Bolsonaro do eleitor evangélico, pontos que passam por atitudes que fazem referência à religião e por falas que se dirigem diretamente a essa população, aos valores dessa população. Mas existem também pontos que afastam alguns setores evangélicos do presidente. 2 desses pontos são especialmente sensíveis entre as mulheres. O primeiro foi a atitude do Bolsonaro na pandemia de Covid-19, que deixou mais de 680 mil mortos no Brasil. Mesmo que tenha defendido os templos abertos, o presidente falou em gripezinha e desdenhou o sofrimento da população, chegando a imitar até gente com falta de ar, um dos principais sintomas da doença. E isso teve impacto. Como o presidente de uma nação, ele podia usar a mídia, pelo menos para dar um conforto. Isso eu fiquei triste, sabe? Porque muitas das vezes uma palavra, você está sofrido, você está machucado, lhe traz esperança. E muitas das vezes a gente... Essa que você ouviu é a Luciene, de 49 anos, eleitora do Bolsonaro em 2018, integrante da Assembleia de Deus de Salvador,
numa entrevista à BBC Brasil. O segundo ponto que pesa contra o Bolsonaro entre as mulheres evangélicas é a defesa do armamento da população, como conta o Vitor Araújo. O Bolsonaro ele tem uma resistência forte entre mulheres, inclusive entre mulheres evangélicas, e o que essas mulheres retratam, quando nós utilizamos algumas metodologias como entrevista em profundidade, grupo focal, é que elas resistem muito a essa pauta armamentista do Bolsonaro. Elas rejeitam essa pauta. Então, os evangélicos que apoiam essa pauta são os mesmos que estão em outras frações da população, são os homens. São os homens brancos que estão a favor das armas no Brasil. Isso tem que ser dito, assim, com as palavras de forma bem clara e didática. São os homens brancos brasileiros que são a favor das armas. Tá? Homens negros e mulheres rejeitam essa pauta. Porque, como a gente está falando, né, de um público que é atravessado por esse recorte de raça e classe, a gente está falando de um público, então, que lida muito diretamente com os efeitos das violências, né, e das violências produzidas por políticas armamentistas. Então, esse posicionamento do Bolsonaro em relação às armas também é um ponto de distanciamento. A Jaqueline Teixeira, que você acaba de ouvir, lembra também de fatores que aproximam o Bolsonaro das mulheres evangélicas. Na verdade, ela lembra de uma figura que promove essa aproximação, para além da Michele, que fez a ponte do marido com a população evangélica. Acho que uma aposta fundamental, né, e que foi necessária, feita pelo governo Bolsonaro, para tentar minimamente manter ou construir uma aliança com esse público, foi realmente trazer a Damares Alves para o governo. Pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular e da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, a Damares Alves virou ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ao tomar posse, ela cunhou o seguinte bordão: menino veste azul e menina veste rosa! Desde quando esse governo começou, eu sempre tenho dito que Damares nunca foi cortina de fumaça. Ela sempre teve uma atuação muito forte, porque ela sempre foi um ponto de representatividade específica, que é a ideia das políticas públicas familiares. Família. Eis aí uma questão incontornável. Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha realizada em dezembro de 2019, a população evangélica no Brasil é composta por 58% de mulheres e 59% de pretos ou pardos. Também é uma população mais jovem, 62% tem entre 16 e 44 anos. Porque quando a gente vai ver a composição socioeconômica dos evangélicos no Brasil, a gente percebe que eles são o grupo que tem a renda per capita familiar proporcionalmente mais baixa entre os demais segmentos religiosos. Então, quando a gente vai numa igreja evangélica, é comum a gente ver pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas periféricas ali dentro. Esse é o perfil socioeconômico dos evangélicos no Brasil hoje, predominantemente. Então a gente tá falando... Esse perfil de fiel descrito pelo Vinícius do Vale, especialmente o fiel de igrejas pentecostais e neopentecostais, ajuda a explicar a centralidade da família em meio a essa população. Existe um elemento moral? Sim, mas também existe um elemento de assistência, de amparo que a família proporciona. Em momentos de dificuldade, a igreja, de modo mais amplo, e a família, de modo mais específico, mais próximo ainda, aparecem como suporte. A família ajuda a mobilizar recursos, tanto recursos econômicos quanto recursos afetivos. Para Magali Cunha, o problema está no fato de ter ocorrido uma instrumentalização da política junto aos evangélicos, uma instrumentalização do discurso em torno da família. O tema da família foi capturado pelas campanhas de extrema-direita aí de salvar a família, o pânico moral em torno da família. Isso não deve ser olhado como uma pauta de direita, mas é uma pauta cultural do Brasil. Família é um tema que toca a realidade das pessoas. Por mais que sejam arranjos diferentes, por mais que as pessoas sejam diferentes e sozinhas, desgarradas de sua família, família tem um apego. É um tema de apego, de apelo. Então, não pode abandonar o tema porque a extrema-direita capturou. Então, é um tema que tem que ser tratado com dignidade, mas olhar a família de que forma?
daquilo que são as necessidades, daquilo que são os medos e daquilo que são as esperanças. Então, toda e qualquer linguagem que queira atingir evangélicos precisa tratar de medos e esperanças em torno de 2 temas: família e segurança. As pessoas têm muito medo de morrer nas periferias, nas mãos de policiais e bandidos e criminosos. As pessoas têm medo que seus filhos não voltem para casa, que seus maridos não voltem para casa. Tem os medos e a segurança. Família, segurança, afeto. Esses são aspectos valorizados pelos fiéis. E mesmo quando lideranças apelam para o pânico moral, esse medo exagerado de um suposto mal que ameaça a sociedade, às vezes um mal inexistente, ou quando apelam para a desinformação pura e simples, a maneira como isso é recebido é bem diferente do que muitos imaginam, segundo a Jaqueline Teixeira. Toda aquela coisa do kit gay, da mamadeira de piroca, era nada mais do que uma aposta em dizer: o governo anterior corrompeu as políticas públicas, gastou dinheiro público em coisas que não fazem sentido nenhum, em coisas que de alguma maneira seriam moralmente reprováveis, enquanto devia estar gastando dinheiro com saúde, com educação. A questão dos serviços públicos como suporte da vida familiar é central para quem procura compreender as demandas políticas dessa ampla e diversa população evangélica, afirma a Jaqueline Teixeira. A gente está falando de um público que está sempre muito à margem das políticas públicas, mas não é um público que defende o Estado mínimo. É um público que defende esse Estado e que defende que esse Estado precisa ter responsabilidades. É um público que defende o SUS. É um público que defende, por exemplo, as escolas públicas, que defende tudo isso muito atrelado a essa concepção que é, eu acho que, menos moralizante e mais quase que existencial de família. Como ocorre a interseção entre as relações criadas em torno da igreja e a política? Essa rede se forma de maneira muito afetiva, né? Os membros da igreja veem muito menos um pastor que defende um presidente, que defende a ditadura, e mais alguém que é sempre solícito para atender à comunidade. Alguém que é amigo no dia a dia da comunidade, alguém que está sempre presente, né? O Ronilson Pacheco, que você ouviu agora, chama a atenção para um ponto importante quando o tema é a influência da religião na política. Associar o discurso de um líder à atitude de um fiel de forma automática é um erro comum. O que é preciso entender, segundo quem estuda o tema, é a rede criada ali e as influências naturais que essa rede exerce. Não é o voto de cabresto, como muita gente acredita ser, segundo o Vitor Araújo. Então, essas igrejas têm creches, essas igrejas oferecem cesta básica, essas igrejas, várias delas, oferecem apoio e acompanhamento psicológico, essas igrejas oferecem tratamento e reabilitação contra drogas. Tem uma série de coisas que essas igrejas estão oferecendo ali. Elas são Estado em muitos sentidos, em muitas localidades. Então, tem um contexto até chegar no momento da eleição e a sua liderança indicar em quem você deve votar e você seguir. Então, obviamente, se são essas pessoas que compõem a sua rede, são essas pessoas que no momento de aflição oferecem para você uma mão, oferecem para você uma ajuda, é esperado que essas pessoas tendem a estarem alinhadas também no momento eleitoral com essas lideranças, com essas pessoas que estão ali comungando com você da mesma fé, em primeiro lugar, e também oferecendo uma rede de assistência. Segundo Vinícius do Vale, a discussão a respeito dessa influência dos pastores sobre os fiéis vem ficando premente dentro das próprias igrejas. Não é porque as lideranças políticas evangélicas tenham uma determinada posição que os fiéis vão ter automaticamente essa posição. Na verdade, a gente vê muitas vezes o contrário. A gente vê a população evangélica, os fiéis, discordarem dos representantes evangélicos, discordarem da politização dentro das igrejas, né? O Juliano Speer acrescenta aqui a necessidade de haver um olhar um pouco mais complexo quando se fala dos fiéis. O evangélico, em muitos aspectos, não é esse ser ignorante, manipulado e que está seguindo as ordens do pastor, como se o pastor pudesse fazer isso. Só quem nunca frequentou uma igreja evangélica desconhece o quanto de tensão existe ali.
de dissenso, de argumentação, de posições sendo debatidas e negociadas, numa igrejinha mínima, né, até as igrejas maiores. E, por outro lado, o quanto esse evangélico é consciente e está exaurido dessa mistura cansativa e destrutiva para a igreja, que é o resultado da associação da igreja com política. Religião é uma questão de foro íntimo, e a Constituição diz claramente, abre aspas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, fecha aspas. Não existe ameaça real contra os cristãos no Brasil. A ideia da existência de uma alegada cristofobia, ideia já defendida pelo Bolsonaro, não se sustenta. A ONG Portas Abertas, que auxilia cristãos que sofrem perseguição religiosa pelo mundo, nunca incluiu o país entre aqueles que reprimem católicos ou evangélicos. Nunca sequer colocou o país entre aqueles que estão em observação por apresentar riscos moderados de intolerância contra os cristãos. Na verdade, as religiões que sofrem com a intolerância no Brasil são as religiões de matriz africana. Intolerância vinda de alguns líderes evangélicos, aliás. Além de religião ser questão de foro íntimo, o Estado brasileiro é laico. Estado formado por executivo, legislativo e judiciário. Estado laico é um Estado não submetido a uma religião e que, na verdade, garante a existência de todas as religiões. Um Estado em que Deus, seja lá qual for, não está acima de todos. Um Estado que tem de ser imparcial em relação aos seus cidadãos, independentemente da crença. Um Estado laico que, segundo o pastor Ronilson Pacheco, é ameaçado por alguns líderes religiosos ultraconservadores. Então eles estão muito confortáveis com toda a condição de desterro, violência, negação de direitos, com toda a disposição, né, de um privilégio supremacista do cristianismo em detrimento a outras religiões. No Brasil, a destruição do Estado laico, um Estado laico que acontece numa formalidade, mas que efetivamente não acontece, numa perspectiva fascista, inclusive, né, de uma quase idolatria a um líder, uma das características do fascismo, né, essa idolatria ou esse apego a um líder político, né, que é coerente com a realização desse projeto de destruição e negação do outro. Então, No governo federal, em governos estaduais e em governos municipais, há centenas de iniciativas que tentam interferir nessa laicidade, tentam mexer em currículos escolares a partir de argumentos equivocados relacionados a uma suposta sexualização precoce das crianças, um suposto estímulo à homossexualidade. Essas questões todas acabam por atrapalhar políticas públicas realmente importantes para a vida das pessoas, atrapalhar uma educação que dá ferramentas para uma criança saber, por exemplo, quando está sendo vítima de um abuso sexual, abuso normalmente praticado por um parente, por alguém próximo. São inúmeras as iniciativas de acrescentar em leis locais, leis de cidades e de estados, toda a ideia do movimento Escola Sem Partido, um movimento que se diz contra essa alegada ideologia de gênero, um movimento que intimida professores a partir de valores morais religiosos, que faz as salas de aula virarem um campo de batalha. São iniciativas que vão parar na Justiça, vão parar no Supremo. Corte, aliás, que já teve um ministro indicado por Bolsonaro, o André Mendonça, pelo fato de ser evangélico. André Mendonça que vai julgar todas essas questões. André Mendonça que, antes de virar ministro do tribunal, quando era advogado-geral da União, defendeu que manifestações feitas dentro de igrejas não fossem caracterizadas como homofobia. Homofobia que passou a ser enquadrada como crime similar ao de racismo após uma decisão do Supremo em 2019. Ouça um trecho do voto da ministra Carmen Lúcia. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa. A tese de excluir do alcance da lei o que é dito dentro das igrejas sobre homossexuais, desde que não haja um discurso de ódio, acabou aceita pelo tribunal. O André Mendonça é presbiteriano, uma denominação dos protestantes tradicionais.
Assim como é também o Milton Ribeiro, pastor que foi ministro da Educação do Bolsonaro e acabou apeado do cargo em meio a suspeitas de corrupção no uso de dinheiro público intermediado por outros pastores. Pastores estes com grande influência no MEC, o Ministério da Educação. No Poder Executivo, os evangélicos ganharam um slogan: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ganharam influência na distribuição de verbas públicas. Ganharam cargos-chave, como ministérios e uma vaga no Supremo, elite do Judiciário. A busca por mais influência nesse poder, o Poder Judiciário, aliás, é um dos objetivos da ANAJURE. A Associação de Juristas Evangélicos tem mais de 700 advogados, procuradores, juízes e desembargadores ligados a ela. A ANAJURE, que pleiteia desde 2017, ter voz em discussões das Nações Unidas sobre direitos humanos. Um pleito ainda não atendido. No Poder Legislativo, os evangélicos vêm crescendo a cada legislatura, com exceção de 2006, quando o escândalo dos sanguessugas avariou integrantes da bancada. Deputados ligados às igrejas foram os principais destinos de propinas pagas no esquema de fraudes em licitações para a compra de ambulâncias com dinheiro público, segundo apontou a CPI, que investigou o caso. Os políticos religiosos, porém, logo se recuperaram, retomaram e aumentaram seu espaço no Congresso e ganharam, por fim, guarida no bolsonarismo. Nós somos contra a liberação das drogas, somos contra o aborto, nós somos contra a erotização precoce nas escolas, nós somos contra a ideologia de gênero, somos contra uma polícia mal armada, nós somos contra liberação de presos e saidinhas de presos indevidas, nós somos pela segurança pública, nós somos por um país livre. Nós não temos... Esse é o Lincoln Portela, vice-presidente da Câmara dos Deputados, parlamentar do PL, o Partido Liberal, integrante da bancada evangélica, pastor da Igreja Batista Solidária e também bolsonarista. A Igreja Universal do Reino de Deus, que no passado abraçou os governos petistas, passou a publicar em janeiro de 2022, em seu site oficial, textos que exploram a questão desse medo extemporâneo do comunismo. Num desses textos é dito que os esquerdistas, abre aspas, se travestem de defensores do povo quando, na verdade, querem repetir no Brasil fórmulas desgastadas e ineficazes, incluindo-se aí os regimes ditatoriais, e espalhar ainda mais o caos para que suas atitudes de desgoverno não sejam notadas, fecha aspas. Em agosto de 2022, um vídeo viralizou na internet. Nele, um pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Santa Fé, no Paraná, diz que Jesus é de direita, grita fogo no PT da cabeça aos pés e ainda expulsa quem é simpático ao partido. E se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de 10 em 10 para não tumultuar. O discurso de parte dos políticos evangélicos se assemelha em alguns aspectos ao discurso do polemista Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo que morreu em março de 2022. Tem muito fantasma inexistente, tem uma tentativa de criar pânico moral. Esses discursos normalmente vêm associados à desinformação. Uma desinformação que circulou e ainda circula com muita intensidade nas comunidades evangélicas é a de que, em caso de vitória de um governo de esquerda, as igrejas podem fechar, como lembra aqui a Jaqueline Teixeira. A gente está falando, de alguma maneira, de igrejas que chegam de qualquer jeito, como garagem, como laje, e que chegam em regiões que são regiões de ocupação, que são comunidades, favelas, e que, consequentemente, por conta do nosso Código Civil, que permite que essas igrejas tenham seu CNPJ, elas se tornam a primeira associação civil daquele espaço, né, daquele território. Então, essa centralidade e a sensibilidade, né, o entendimento sobre essa centralidade atravessa muito essa experiência religiosa dessas mulheres, a ponto de fato, ser sensível e produzir medo. Qualquer possibilidade de atuação ou proposta política em que se diga que isso pode estar em risco, que as igrejas vão fechar, que você não vai mais poder ter a sua liberdade religiosa, né? Então... Segundo uma pesquisa da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 2021, 49% dos evangélicos entrevistados nas cidades de Recife e Rio de Janeiro afirmaram ter identificado mensagens com conteúdo falso ou enganoso nos grupos de WhatsApp religiosos dos quais participam.
A Magali Cunha atuou nessa pesquisa. Então, nós estávamos ali medindo essa circulação, como é que ela é intensa, pelo nível de confiança, de pertença, que se estabelece em grupos religiosos. Então, os grupos religiosos têm essa vulnerabilidade maior justamente por esse sentimento de pertença e de compromisso com a comunidade. Essa sensação de pertencimento dentro dos grupos de WhatsApp ocorre por causa da centralidade que o aplicativo de mensagens ganhou no dia a dia dos fiéis, segundo a Magali Cunha. Que o WhatsApp não só transmite informação para os grupos evangélicos, mas se tornou uma nova forma de ir à igreja. Muito antes da pandemia, o WhatsApp já ocupava esse lugar do ir à igreja. Pelo WhatsApp, as pessoas recebem orações, recebem aconselhamento dos pastores, recebem conteúdo de estudo, de música, de entretenimento religioso. E o WhatsApp já identificado naquela pesquisa com essa forte característica, isso está lá escrito no relatório da pesquisa, um novo ir à igreja. Ou seja, preenche todos os espaços. A pessoa vai à igreja naquele determinado dia e horário, mas quando não está lá, está no WhatsApp, recebendo aqueles conteúdos. Os setores progressistas da sociedade acabam por não saber como lidar com esses grupos tão amplos e diversos. Não sabem como acessar um mundo cujos valores são desconhecidos para eles. Segundo Ronilson Pacheco, esses setores progressistas, setores de uma esquerda tão atacada nos templos, precisam mudar a chave para tentar acessar os evangélicos. Em muitos aspectos, a esquerda ainda se aproxima de uma maneira muito, aquela perspectiva iluminista da detenção do conhecimento. As pessoas que estão ali no dia a dia, e a igreja tem um papel importante nessa rede de solidariedade, elas têm sua leitura política, elas fazem suas análises de conjuntura. Procurar saber como que essas pessoas lidam com o dia a dia, com suas dificuldades, qual é a leitura que essas pessoas fazem, como que elas lidam com essas dificuldades no dia a dia que está para além das eleições. Como que elas articulam a fé com isso? Isso exige um aprendizado, uma aproximação, uma escuta. A quase onipresença das igrejas evangélicas nas periferias das grandes cidades brasileiras traz uma série de reflexões que passam pela ausência do poder público, pelas redes de proteção proporcionadas pela religião, por valores que dão centralidade à família justamente por ela ser também parte dessa rede de proteção, pela vida em comunidade, pela sensação de pertencimento. Sim, passam também por tentativas de manipulação política promovida por parte dos líderes, por casos de exploração financeira de fiéis, pelas suspeitas de lavagem de dinheiro que pesam contra algumas igrejas, pelo espalhamento de desinformação a fim de criar pânico moral, pela instrumentalização da religião no geral, pela interferência da fé em questões de Estado, pelo discurso reacionário contra os direitos reprodutivos e os direitos civis. O que parece urgente em toda essa discussão é não se apegar a estereótipos relacionados a uma população crescente que, no fundo, é a cara de boa parte do Brasil. Um Brasil que não se explica com generalizações. Você bateu nele? Bati, sim. E ele te bateu? Não. Foi assim que a igreja te ensinou? Tá certo nos mandamentos, é isso? Benedito, essa briga atrapalha a quebrada e atrapalha a igreja. Não ajuda ninguém. Fora que a gente se perde no que é certo e no que é errado. Você ouviu agora o áudio de uma cena da série Sintonia, da Netflix, uma série brasileira que retrata a vida de jovens na periferia de São Paulo, cercados por funk, drogas, violência e religião. Produzida por pessoas que nasceram na periferia, a série consegue fugir dos estereótipos. O sentimento da vida em comunidade, a colaboração mútua, aparecem no esforço da personagem Rita para construir um novo templo no bairro. Nada ali está esquematizado e separado. As contradições estão expostas e o quadro geral se aproxima bastante da vida real, onde quem é visto como fantoche não é tão fantoche assim. Quem é visto como fanático não é tão fanático assim. A realidade não separa pessoas em caixinhas. E as contingências da vida falam muito mais alto do que o pastor que faz propaganda política durante o culto. No próximo episódio. A intenção nossa é que ao final dessa intervenção, o orgulho de ser policial militar, policial civil no Rio de Janeiro, ela tenha um up. No que toca à lei de anistia, eu entendi que não se pode anistiar torturador. Somos instituição de Estado, não somos instituição de governo. Nós, as Forças Armadas,
cuidam do país. Abre aspas, a bronca é grande entre os generais com o Pazuello, né? O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. Os militares ganharam um protagonismo político inédito no período pós-redemocratização. Interferiram nas disputas de poder, fizeram ameaças, aderiram à candidatura de um ex-capitão do Exército e, uma vez vencidas as eleições, obtiveram espaços em dimensões inéditas na máquina pública. A farda virou uma espécie de partido político. Generais da reserva ocuparam cargos-chave da administração. Quartéis foram agraciados com mais e mais verbas. E as Forças Armadas foram usadas como chanceladoras de um discurso golpista, mesmo que internamente houvesse discordâncias. Se você quer entender de um jeito claro e equilibrado o que é essa crise chamada Brasil, fica de ouvido no feed do Politiquês, o podcast de política do Nexo. Eu, Conrado Corsaletti, estou no roteiro, na produção e na coordenação geral. A Malu Delgado está na edição, na produção e na reportagem. A Beatriz Gatti está na produção e na checagem. O Roberto Soares está na edição de áudio. A Rafaela Ranzani está na direção de arte. O Quito Franceschi está na coordenação de marketing e distribuição. A Letícia Arcoverde está na supervisão. A Marina Menezes está na coordenação de relações institucionais e a Paula Miralha está na direção geral. A gente espera você na próxima quarta. Bom dia, boa tarde, boa noite.